Eu. Ó, finalmente. E aí, Diego? E aí, tudo bem? Pô, tava dando pau no meu Instagram, cara. Não tava entrando. Eu disse, pá, não. Deu certo, deu certo. O pessoal daqui a pouco tá entrando aí. Meu amigo André Sim. Carpe, Dorni Já entrou o também, Fábio, Wolf, aqui, uma galera a entrando aí. Bia. Joia. Deixa o pessoal entrar aí. Acho que Maravilha. hoje vai dar uma boa live, hein? Vai longe essa live aí, hein? Tem bastante Tô achando história que aí. essa live hoje vai longe. Já vi que você tem muita pergunta. Furlane. Furlane já me falou, o Vitor já me falou que vai mandar umas perguntas capciosas aqui. Meu Opa, amigo André Carpe, médico esportista sensacional, meu amigo do coração. maravilha. Pessoal da minha rede do Flamengo também, Sandra, minha rede que eu tanto gosto, aqui na porta de casa. Toninho Tony Marata. Maraca. E aí, Marquinhos? O Márcio. E aí, Ariel? O Ariel tá sempre aí. Gente boa. Mesmo. Já vi que todo mundo aí é Flamengo, Botafogo, Vasco ou Fluminense, né? É, e Toninho, pô, tem muita história, né, Toninho? Meu Deus do céu, a gente tá nessa brincadeira tem tempo, né? Tem muita história, Toninho. Toninho, ó, ajuda a perguntar então bastante aí, ó. Descasca o homem aí. Esperar mais um minutinho e a gente começa. Beleza. São Sérgio. A Érica também, ó, galera do beach Ó, a Érica tênis. já. Bom, então tu conhece o Roberto, né? Conheço. Conhece, então foi o Roberto que eu joguei hoje de manhã que ele falou de ti. A Pô, gente conhece? falou que já buscou uma pergunta ali dele, né? É, Deu uma deixa que ele disse dele aí. que mora E do aí, lado, tem um Roberto? apartamento do lado da tua casa aí, Roberto aí, ó. Depois o Roberto Do lado. pergunta. Roberto é meu vizinho aqui de prédio mesmo, quando ele tá aqui no Rio, né? É, ele falou. Vamos lá, né? Vamos devagarinho? Pode ser? Manda a primeira aí, vamos lá, que hoje eu acho que vai Bom, render a primeira bastante. coisa é a básica, né? Claro que todo mundo te conhece, né, Ed? Mas às vezes eu tenho vários seguidores meus aí que não são do beach tênis, ou entraram agora, né? Alguns alunos meus, etc. Então eu gostaria que tu falasse rapidamente só, né? Porque tem muita coisa, né? Tem empresário, tem isso, tem aquilo, pô, tem um monte de coisa. Pode falar um pouquinho de ti aí, Diego? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu venho do tênis, comecei a jogar tênis ali com 9 anos de idade. Você viu até ali na live ali com o Ralph, né? Até Sim, botei ali, a gente, cara, começou ali junto no Flamengo no tênis. Depois eu parei de jogar tênis ali com 19 para 20. Virei treinador de tênis durante muito tempo da minha vida. Trabalhei muito com tênis, viajei muito, me especializei muito na parte do tênis. E depois vim para o beach tênis. E aí, treinador, inicialmente socialmente, depois jogando, depois trabalhando, depois montando marca. E aí fui embora, fazendo torneio e aí comecei. Então, basicamente, a trajetória começa aí. E vai Diego, até esse ponto aí que é o beach tennis. sim, eu vou ter que falar, o Johnny, ele é daqui de Floripa. Ele me Conheço o apresentou, Johnny também. O Johnny é maravilhoso. Não vejo há muito pois é, tempo. o Johnny, ele me apresentou o beach tênis, eu conheço o beach tênis através dele, tá? E ele foi um dos caras que mais falou bem de ti logo Pô, que eu comecei com o beach tênis. Eu não sabia nada de beach tênis, né? Ele legal. começou a falar e falou de ti, logo no início. Nunca mais me esqueço. Ele usava a tua raquete.
Uma raquete azul e verde. Legal, Tá boa certo? dica, legal. Grande Aí, ó. Giovanni. Tá, a mesma coisa. Ah, tu começou no tênis, depois virou treinador, né? E eu Exato. andei sabendo aí, tu treina uns caras meio top aí. Um tal de Potro aí, como é que é a história aí? Então, cara, teve um. Eu treinei diversas pessoas no nível muito bom juvenil e tive a oportunidade de treinar o Juan Martín Del Potro, um argentino que já foi campeão do US Open, ganhou do Federer na final. Eu sou muito grato e feliz por ele ter passado um período pequeno, mas ter passado ali comigo. E o curioso, e isso é uma reflexão ali para a gente, no beach tênis também, beach tênis e o tênis, é que como eu fui treinar ele, que é uma coisa muito legal, como surgiu eu ter a oportunidade de ter treinado ele. Em certo momento eu estava num torneio em Belo Horizonte e eu fiz um comentário técnico, mecânico, na verdade, sobre o saque dele e uma determinada situação da direita para um amigo argentino que é, né, conversando. Só que do lado desse amigo meu argentino estava o treinador do Del Potro na época. Tá? O Del Potro não era o Del Potro, ele estava jogando um challenger. Sim. E aí o incrível, o interessante é que ele ganhou aquele jogo e depois do jogo meu amigo veio falar comigo que o treinador dele tinha ouvido os comentários que eu fiz e me pediu se eu poderia treinar o Del Potro alguns dias ali, aquele período que ele tivesse ali no Brasil a partir do momento que ele perdesse. Então, assim, o treinador dele era um cara incrível. O treinador dele é um cara incrível. Ele formou um monte de jogadores na Argentina, mas é um monte. E eu era um menino de 22 anos. E o cara viu um comentário pertinente e veio pedir uma orientação ao menino de 22 anos que estava começando a sua carreira. Calma aí, estava começando ali a sua carreira como treinador. Então é algo que a gente não é muito comum da gente ver nos treinadores no Brasil, digo um pouco no tênis e também no beach. Então aquilo foi algo que foi assim, me chamou muito a atenção. Aquilo dali foi muito interessante. O cara, pô, e aí eu fiquei treinando. O Del Potro no dia seguinte perdeu nas quartas de final e eu fiquei treinando ele mais 5 dias. Depois eu fui para a Argentina e alguns períodos e sempre encontrava ele e fazia alguma coisa. Eu não fui o treinador dele, mas eu sempre estava, sempre, naquele momento ali dele muito mais novo, eu sempre tinha algum contato quando eu ia na Argentina. Então isso é interessante porque mostra um pouco a diferença do treinador na Argentina e em alguns outros lugares do mundo, que os caras se falam, eles trocam informação entre eles ouvem o que os outros estão falando e também tem a humildade de pegar aquela pessoa e falar, pô, me ajuda aqui, me mostra aqui para o meu jogador o que ele estava fazendo ou o que você estava falando, entra aqui, dá um treino para ele. E isso é uma coisa que a gente tem que refletir aqui no Brasil, eu já falo isso no tênis, de o pessoal se capacitar e ter essa humildade de ouvir todos, de ouvir o outro e buscar informação. Buscar informação. Isso é muito importante. O beach tênis ele está começando, gente, no Brasil. Apesar de estar 12 anos, ele está começando. Ele nem aconteceu. E se a gente começar agora, desde já, com um viés correto em todos os segmentos dentro do beach tênis, os treinadores, a organização, tudo, a gente vai chegar muito longe com o beach tênis. Então é isso que eu tinha para falar desse ponto aí que você ficou sabendo aí, um passado lá, mais de 10 anos isso. Bom, ô Vidal, assim, quando quiser voltar pro tênis, né, abordar, querendo ou querendo, né, vem do tênis para o beach tênis, tem algumas semelhanças e algumas diferenças. Aí tu pode voltar, tá?
por exemplo, assim, ó, tu acha que o tênis ajuda o jogador na transição para o beach tênis e vice-versa, ou tu acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ajuda imensamente. Ajuda. Só quem jogou tênis, só quem jogou tênis num nível razoável, consegue ter a percepção do quanto ajuda. Tá? Quem você acha no jogador brasileiro? Aí eu te faço a pergunta: quem você acha que é o melhor jogador masculino brasileiro hoje jogando? No beach tênis, né? No beach tênis, quem você acha? Não vai me ralar no tênis, porque no tênis eu não vou saber. Cara, se for ver pelo ranking, é o André, né? Como é o André Baran. Fugiu o nome. O Baran. Tá. Vem do tênis. Era o sparring do Guga. Sim. Vini vem do tênis. Tênis. Joana vem do tênis. Flávia vem do tênis. Samantha vem do tênis. Rafaela chegou lá muito rápido no topo, porque agora a gente vai ter daqui a pouco uma geração que vem do beach, ok? Vai vir que nasceu no beach. Tem uma galera, uma molecada vindo, nasceu do beach. Mas a galera top no Brasil, eles vieram do tênis, porque já vem com uma base. Você não precisa explicar para o cara que vem do tênis um nível bom o ângulo que ele vai cobrir na quadra. Você não vai explicar que você precisa, que a tua dupla, o cara vai sacar na paralela, ele vai andar para tal lado, para um lado ou para o outro, que a bola no centro, quando os caras estão assim ou assado. Não precisa. Ele já sabe isso. Ele já tem essa total noção. E ele já tem um certo domínio com a raquete. Entende? Então, isso é que talvez o jogador amador que vem do tênis é um cara muito amador, ele talvez não perceba isso, porque ele não tem um tênis muito afiado, mas quem jogou um bom tênis, ele entra jogando num bom nível. Sim. Tá? E vice-versa também. O cara que agora está vindo uma geração de beach tenistas, se eles entram na quadra de tênis, muita coisa ele vai aproveitar para jogar tênis. Tá? Joia. E me diz uma coisa assim, ó, o que tu acha que é necessário, tá, nas primeiras aulas de beach tennis, para tu ensinar? O que é o primordial, assim, o início do início? O que é o primordial para ti? Eu acho que no início, o início é sempre complicado e normalmente é um pouco mais chato, né, para quem está começando e o como deveria ser, na minha opinião, como deveria ser o modelo de aula. Eu falei disso esses dias com o Calbucci, se eu não me engano, sobre isso, e conversei já várias vezes isso com o Mingo. Sim. E eu acho que no início tem que primeiro começar tem que começar primeiro com uma boa parte técnica, sabe? As pessoas acham que beach tênis não é tão técnico, mas é um esporte, não é tão técnico quanto o tênis, mas é um esporte técnico. E que se você começa errado, é muito difícil depois você conseguir chegar num nível muito bom. Vou dar um exemplo. É muito comum, 80% das vezes que eu vejo alguém dando aula, ou alguém que não tem tanta familiarização com o esporte ou tanto conhecimento, os caras começarem a bater a direita ali, da Isten ou até um pouco mais fechado, porque a direita é mais confortável. Tá? E aí, na hora de ensinar a esquerda, o cara não consegue aprender a esquerda. Daqui a pouco você vê aquela galera que joga assim, invertido demais. Quando era mais rápido fazer isso e isso. Só que isso acontece porque ele não aprendeu nas primeiras aulas a jogar na continental. Uma empunhadura central, que faz ele fazer isso ou isso. Entende? Ele não veio de uma base muito correta. Aí na hora de você ensinar e dar curtinha, que é aquela bandejinha que todo mundo fala, se ele tá na Isten de direita, vai funcionar para cá. Mas aí na hora de virar para cá, se eu vou conseguir explicar aqui mostrando, o cara tem que ficar com o punho todo torto. Sim. Então, quer dizer, nas primeiras aulas é muito importante o professor ele mostrar a parte técnica correta.
Não dá para fazer só o lúdico e deixar a parte técnica de lado, porque esse cara ele não vai progredir tão bem, e aí não é tão estimulante ele continuar jogando, e ele pode ter lesão. E aí ele sai do esporte. Ah, tive tênis elbow, tive não sei o quê, e aí ele vai e sai do esporte, entende, Tariq? Aí é um cara a menos jogando. Sim, entendi. E me diz uma coisa, assim, ó, por exemplo, questões dos movimentos, né? Como tu falou agora, do backhand e coisa. Eu vi umas lives sobre quem é treinador, quem já foi atleta e tal, que o continental do tênis não é o mesmo continental do beach tênis, que tem outro nome. Não, é o mesmo nome. Não sei quem falou isso, mas é... Primeiro que o cabo da raquete é igual, né? As dimensões Sim, do cabo da raquete, aquelas dobrinhas do as cabo da dobrinhas, sim. raquete, elas são iguais. Só o que muda é um pouco o tamanho, ok? Do Tá. cabo. E num grupo até de treinadores que a gente tem, eu até te coloquei há pouco tempo, há muito tempo atrás, estava uma discussão de empunhadura, como começava, isso, aquilo. E daí eu comentei que achava melhor a Continental, expliquei por quê. Depois veio o Mingozzi e falou, gente, é a Continental que tem que começar. Uhum. E o Mingo, ele vem do tênis, Sim. do beach tênis. Tá? Ele vem com o histórico do tênis. E ele já lá na Itália já dizia empunhadura continental. Então eu nunca ouvi nada diferente disso daí. Talvez algumas pessoas ali tenham vindo ali do frescobol, falam talvez do martelo, mas a empunhadura em si que eu vejo continental, para começar. Tá. Já tem umas pessoas perguntando aí, mesmo não sendo o nosso assunto, mas poderá ser nosso assunto no futuro, né? E aí, se eu deixar passar aí, eu não consigo Não, pode mais. fazer as perguntas aí, eu quero Pode responder o ser? pessoal aí, tirar dúvida. Joia, deixa eu voltar lá. Só um pouquinho. A Andrea Tai de Carpe. O que você acha das novas regras da altura da rede? E você acha que prejudica jogadores baixos, tipo Krama? Prejudica um pouco, né? Prejudica um pouco. Mas acho que o jogador se adapta, ele aprende a jogar com aquilo ali depois de um tempo. Até acho que as mudanças, eu sou um dos poucos que comentei que eu não acho a mudança da altura da rede, por exemplo, necessária. Eu acho que depois de um tempo, os jogadores aprendem e se adaptam. Eu vi o Thales também falando disso. Não sei se foi um post ou um comentário dizendo que muda. O cara aprende. Ele melhora. Se estava difícil pegar o saque, ele treina mais de evolução e aprende a pegar aquela bola rápida. Ele bota alguém Uhum. com cesto ali, sacando a 4 metros, para ele melhorar o reflexo e melhorar a evolução. O jogador, ele vai se adaptando, ele vai melhorando aquilo dali. Realmente vai dificultar para alguns, mas lembrando que o jogador vai se adaptando, ele vai melhorando. Ela perguntou se jogadores como Garavini, não é isso? Como Vai ter mais Krama, dificuldade. como Krama. Como o É. Kramarossi. Meu, o Kramarossi ele pula 3 metros. Meu, eu vi uma foto do Kramarossi, ele estava 1 metro do chão. Então ele pular mais 10 centímetros para entrar ali numa bola que está alta, Sim. não vai ser tanta diferença para ele ali. Então, Eu acho que com esse aumento da rede, não sei se tu concorda comigo, isso é uma opinião minha pessoal. Claro, vai dificultar um pouco para quem é mais baixo, mas deixa o jogo para quem é mais habilidoso. Porque antigamente sem a rede mais dúvida, baixa, a galera sem vai para dúvida. antecipar, né? Sem E quem dúvida. tem mais mão, O jogo passa a ser melhor para quem tem mais mão. Para quem tem um toque melhor e um feeling melhor, quem tem feeling melhor na mão ali para jogar, ele vai ter mais vontade, ele vai ter mais vantagem para jogar. Agora, tem gente que defende muito diminuir a raquete. As raquetes terem 45 centímetros em vez de 50 e não precisar mexer na rede. E aí aos sim na vai ser alavanca, um né? jogo de total habilidade. O Calbucci Sim. que é um membro da ITF, e defende muito isso. Que é melhor Uhum. diminuir a raquete do que aumentar a rede, que vai virar um jogo de mais toque. E aí vai ser melhor para ser transmitido, porque tudo isso da questão da altura da rede tem muito a ver com o que estava acontecendo na postagem, na contagem de troca de bola no masculino, que não estava ficando tão interessante.
Então, era por isso que mudaram isso. Porque a gente fala, por que mudaram? Na verdade, mudaram por isso. Porque fizeram um scout de quantas trocas tinham, fizeram isso ao redor do mundo, no jogo profissional, e viu que era muito baixo. E que não era tão interessante ficar vendo o jogo, e que para transmissão, o tempo de jogo, de bola acontecendo, girava em torno de 5%. Como é que você vai ter um jogo para transmitir para a televisão que 5% do tempo está sendo jogado e 95% do tempo está em alguma outra coisa? No masculino, não tem como. Entende? É por isso. Então é bom entender da onde vêm essas coisas, da onde surge, por que fizeram isso, por que fizeram aquilo. Entendeu? Então, foi legal esse teu comentário de agora, Diego, o Vidal, pelo seguinte, todo mundo fala a questão da televisão, né? Televisão, mudar a bolinha, mudar a altura, a raquete e tal. Cara, teve ali a Band, né? Filmando ali o último campeonato que teve, dá para ver perfeitamente a bola, dá para ver perfeitamente o jogo, entendeu? Sobe um pouquinho mais só aí, tá? Um pouquinho mais. Eu tô tentando fazer um encaixe aqui no meu carregador. Tá. Porque eu fiquei vendo uma outra live agora de um amigo também, mas vamos lá, acho que agora já encaixou. Então, eu não sei, eu acho que aí agora tu falando isso do percentual, bom, aí já muda de figura, né? Que aí... Por isso que é bom, saber, estudar bastante para você saber tudo o que está acontecendo, do porquê chega nisso, do porquê chega naquilo, por que se fizeram isso, porque tem um motivo, Entendi. não é do nada. E é para você saber e não ficar especulando muita coisa sem ter uma informação completa, é bom ir atrás da informação, porque daí você consegue ter um parâmetro. Por que fizeram isso? Por quê? Porque 5% do tempo num jogo de alto nível é a bola rolando, o resto é parado. É por isso. No masculino, ok? No masculino. Sim. O Toninho Maraca, falando aquela hora da pergunta do Baran, né? No início veio treinar no meu point. Ele não tinha 1/3 do que ele tem hoje, de percepção de jogo. Nananana, entrou uma galera aqui, cara. Opa, peraí. Tá, vamos subindo. Ulisses, a memória muscular do tênis às vezes me atrapalha no beach tênis. O que tu acha sobre isso, Diego? A gente tem o que acontece, Ulisses, é que a memória neuromuscular, né, do tênis, você tem que conseguir lembrar que primeiro você vai para o beach, você não tem mais swing, né? Você não tem mais o golpe, o movimento longo. O que acontece é que tem que criar o hábito de voleio. Então, eu vejo muito o pessoal falar de memória neuromuscular do tênis para o beach, só que o cara do tênis era um cara que nunca foi para a rede. Não sei se é o caso do Ulisses, o cara não tem hábito de volear. Então é diferente. Meu amigo ali, Pedro Rogar, entrou agora. Ele era um cara que ele não ia muito para a rede, ele era um cara fundista. Então a memória neuromuscular dele é muito mais de jogador de fundo do que um cara que é para a rede. Agora, Pedro não me deixa mentir ali, que entrou agora que sabe. O Vini sacava e voleava. O Vini era um cara que jogava na frente tênis. Entende? Quando ele foi para lá, para jogar beach, ninguém conseguia acompanhar ele, porque ele era um cara que já voleava muito. Então tem que saber um pouco qual é o parâmetro, qual é essa correlação. Porque se eu venho no tênis, eu tenho o hábito aqui de volear, raquete na frente, eu já tenho o punho firme, eu já tenho o reflexo, funciona melhor. Vai te ajudar, vai te ajudar muito mais do que piorar. O Ariel Amorim pergunta, equipamentos errados no início pode atrapalhar? É uma das coisas que mais atrapalha. Uma coisa engraçada, e vai a parte de equipamento, é que a gente tem a denominação, digamos assim, de raquete para iniciante, né? Pô, essa raquete aqui é para iniciante. Ô, caramba, gente. Desculpa aí. Aqui, tentando manter o telefone carregado. Pedro, você me fez ficar 2 horas vendo a live do Horácio, hein? Mas vamos lá. A raquete de iniciante, né? Estou falando sobre o equipamento, é a pior raquete para ele no momento. Nenhuma raquete é pior para o iniciante do que a que a gente chama de raquete de iniciante. A raquete que o pessoal chama de iniciante é a raquete mais barata que tem no mercado. Ela não tem carbono, então ela vibra mais.
Sim. Ela não tem tanta qualidade, a fibra de vidro é a mais barata da fábrica, então ela é mais pesada. Então tem que prestar muita atenção no equipamento. Eu costumo indicar para o pessoal, para iniciante, uma raquete para nível intermediário e avançado. Inclusive, Uhum. eu, na minha empresa, não vendo raquete para iniciante. Por isso, por uma questão minha, pessoal. Eu tenho raquete para profissional e uma linha para intermediário e o intermediário avançado. Porque aí o cara que não quer gastar quase R$ 1.000 numa raquete, ele gasta pelo menos intermediário avançado, que não vai ferrar o cotovelo dele, não vai dar tênis elbow. Ele já tem um material que Sim. pelo menos vai ajudar ele do que mais atrapalhar do que ajudar. Joia. O Ulisses pergunta, Diego, Diego, e a volta do torneio Smash em Ipanema pode voltar algum dia? Ulisses vai voltar. Vai fazer de novo lá sim. Vamos esperar essa pandemia passar. Tem projeto, já indo para a ITF lá as infos que a gente, como organizador, tem que mandar. E aí brecou por causa dessa quarentena. O Marco Rosa disse que vai mandar o tripé para ti, para tu segurar. Vou cobrar, marcou? O Toninho Maraca perguntou onde é que é a praia em Maringá. Foda, né, cara? Abafa esse caso, Tarik. Vamos lá. Bom, já que o Ulisses perguntou sobre a marca Smash, vamos começar a falar dela um pouquinho? Como é que surgiu? Pode ser? Como é que surgiu? Como foi? Como é que surgiu toda a questão da marca Smash aí para ti? Conta a história, Então, por favor. alguns anos atrás, o meu grupo daqui de beach tênis, estávamos num torneio em Santos. E aí, a gente estava começando a viajar para os torneios, o pessoal falou, pô, a gente tinha que fazer uma camisa para o nosso grupo. E aí o pessoal falou, pô, Diego, você tá mais aí à frente, faz uma camisa, faz um uniforme para o grupo. Aí eu falei, beleza, quando a gente voltar eu vejo isso. Eu já fazia alguma coisa de roupa para o tênis ali, uniforme, já fazia alguma coisa no tênis. E aí o pessoal, pô, faz uma marca. E aí surgiu daí, mas no início ela surgiu muito, muito pequena, ela só fazia alguma coisa de roupa, era só por encomenda. E não era meu trabalho principal, eu ainda era treinador de tênis, enfim, dava muita aula, ainda viajava muito, então ainda não era o meu foco. Ela se tornou o meu foco de 3 anos e pouco para cá, que foi Sim, assim, digamos assim, eu parar a minha vida e viver da minha empresa. Um trabalho árduo que eu tive que aprender, né? Não sair do mundo, sair da questão de ser esportista e treinador para ser empresário, que é completamente entendi. diferente em alguns pontos. E uma coisa, eu soube de um amigo teu que jogou comigo hoje de manhã aqui em Florianópolis, tá? O Roberto, tá? Ele disse que tu... Roberto, me corrija, por favor. Que tu era um excelente jogador, mas aí tu teve uma lesão na lombar, tu tinha, né, muitas dores na lombar, na coluna, alguma coisa assim, que fez com que tu começasse a também direcionar para o outro lado. Menos a parte de atleta, a parte de, né, de palestras, de treinamentos, de empresa como a Smash. É verdade isso? Ele deve estar falando já tive 2 momentos de lesão. Ele deve estar falando minha lesão agora, já na época de beach tênis. Não, um pouco antes da minha lesão, eu já estava com a minha vida voltada para a minha empresa, tá? E num crescimento muito, muito bom, não posso reclamar. Mas nesse período, que tem aí já daqui a pouco, já quase 2 anos, onde eu tô com uma lesão bem complicada de coluna, estava melhorando agora um pouco antes dessa quarentena, que me impossibilitou viajar tanto para os torneios, estar nos torneios com os estandes, estar mais à frente da minha rotina, porque eu passei desses um pouco mais de 1 ano e meio, eu passei 7 meses deitado numa cama.
com dores que não tem como explicar. Então, eu não consegui mover a minha empresa muito nesse tempo. Então, na verdade, não foi tão bom. Foi um momento muito ruim. Eu comecei a puxar uma coisa de treinador e de palestra e de coisas quando eu não podia mais jogar ou operacionar muita coisa. E aí comecei a trabalhar mais em casa e trazer coisas minhas do tênis para o beach e o que eu já tinha aprendido na Itália no tempo que eu fiquei lá, justamente para me especializar em beach tênis, para dentro do beach tênis de uma maneira como palestrante, como professor, como alguém para ajudar os outros professores que estão vindo. Sim. Você fez uma matéria ali para tênis, né? Tênis News ali, né? E aí vai virar uma coluna, não vai? Como é que foi a história aí? Conta para Então, nós aí. período de quarentena dá para você fica em casa, dá para inventar muita coisa, né? E o Fabrício Galas, hoje é um cara aí bastante envolvido ele é o proprietário do site Tênis News. Ele já era meu assessor de imprensa ali na época do tênis, já tinha uma amizade com ele. E já escrevi muito na época de tênis. Eu tinha uma coluna lá sobre tênis, né? E aí ele falou, cara, escreve alguma coisa aí pro Beat, porque tá tudo que é esporte parado. E eu falei, cara, o que você acha que a galera tá buscando? Ele falou, cara, não tem muita coisa, não tem muita busca de escolha de raquete, cara. E você tem tua marca, eu sei que você conhece todos os fabricantes, como faz, como fabrica. E eu falei, tá aí, cara, é uma boa, vou fazer isso. Então eu produzi essa matéria para ele, que é dicas de como escolher a raquete, e é provável que vire uma coluna. Ele me pediu para que virasse uma coluna e provavelmente vai virar uma coluna. Joia. A Marian, que é aqui de Garopaba, em que lugar da Itália tu ficou, Diego? Qual lugar da Itália? E com quem tu te especializou lá? Legal. Eu rodei um pouquinho lá, tá, Maria? Porque eu estava na época, eu era representante da Visio na Raquetone, então eu estava com o dono. E a gente girou lá um bocado. Eu fui a Roma e fui num lugar maravilhoso. Eu cheguei num lugar lá que tinha uma bolha, que tinha 4 quadras inflável, um lugar maravilhoso. Mas eu passei um tempo um pouco maior em Ravenna, Rimini e Riccione. É uma praia atrás da outra, uma cidadezinha atrás da outra. E quem eu indico, assim, quem eu me especializei lá e fiquei vendo muito, eu fiquei vendo muito uma escola lá, me fugiu agora o nome, mas é a escola de um treinador chamado Tazzari. Ele é um treinador mais famoso na Itália. Ele formou lá Garavini, Capelletti, sei lá, cara, todos os caras passaram por ele. E ele tem uma escola, e é uma escola sensacional. Beach Tennis School, lembrei o nome. E eu fiquei muito vendo os treinadores da escola dele. É um lugar que eu recomendo. Joia. Pergunta da Andrea Tai de Carpe. Qual foi o maior torneio, Diego, que tu já fez? Do André, meu amigo André. Tá, desculpa. André, que eu fiz, assim, foi um torneio em Ipanema. Eu gostei muito do meu torneio de Ipanema. Foi o maior, assim. Mas um dos que me deu mais satisfação, respondendo a pergunta, foi o de Ipanema. Mas fazendo um comentário de que me deu mais satisfação, André, foi o segundo torneio em Niterói. Você estava junto na organização. Foi meu segundo torneio em Niterói. Foi o torneio que me deu mais satisfação. Eu lembro que a quadra principal do evento, tinha 2 quadras principais. A quadra principal se chamava Vini Fonte e a outra se chamava Gui Prata. Eles já eram referência no mundo, os dois. Na época o Gui jogava ainda muito. E foi um torneio que deu deu muita gente para a época. Deu 400 e poucas pessoas há 9 anos atrás. Basicamente todo mundo do Brasil veio jogar. Já tinha arquibancada. Era assim, ter arquibancada 9 anos atrás e ter 400 e poucas pessoas era surreal. Hoje em dia já não, mas há 9 anos atrás era surreal. E me deu uma satisfação muito grande de ver, porque foi um salto considerável ali. A M. Cortez ali, você gosta de passar para alunos
mais movimentação ou mais técnica para iniciantes? Para os iniciantes, Márcio, para os iniciantes, num primeiro momento, nas primeiras aulas, eu gosto de passar um pouco a técnica. Porque, não sei se você pegou no início ali, eu penso que o cara, se ele não tiver uma técnica boa, ele vai ficar patinando muito tempo para sair do lugar, ou ele vai melhorar, mas é como se ele estivesse remando contra uma maré, se ele não tem uma técnica boa, entende? Então eu gosto um pouco de dar uma pincelada boa na técnica, mas também dá para certos momentos você técnica com um pouco de movimentação. E aí isso depende um pouco também do nível de quão rápido o aluno aprende cada coisa, sabe? Aí é um pouco feeling de treinador. Toninho Maraca, eu era staff com febre. As caixas de som só davam meu nome, essa chamada. É isso aí, cara. Já, ó, o primeiro torneio do Toninho, cara, foi um sufoco. E trabalhei lá um monte, o torneio saiu. E em um meu, ele estava doente, cara. E ele estava ali como staff do meu torneio. Lá no início, a gente não tinha nem staff para contratar, não tinha ninguém que soubesse montar as redes. E aí eu ajudei ele em um, ele veio me ajudar em outro. E no meu, cara, ele estava com febre. E era só o nome dele, Toninho Maraca, staff Toninho Maraca, coitado, ele correndo, resolvendo várias coisas. Mas lá atrás era um momento de união de todo mundo, porque senão as coisas não iam acontecer, não ia. A verdade é essa, ou ia acontecer muito mais lento. Então lá atrás, assim, o esforço que eu fiz, outros organizadores fizeram, a Sueli lá em Santos, e uma galera que veio, fez acelerar um pouco as coisas. E foi um esforço muito grande lá atrás, muito grande. A Sandra, daqui de Floripa, disse que já foi atleta Smash. O Johnny e a Sandra estavam nesse torneio. É isso aí. Desculpa. Nananana. É isso aí, Johnny. A gente ficou até as 4 da madrugada. O Johnny estava comigo nesse dia. Esse foi o torneio do Toninho. Começou a dar um monte de pau, cara. Um monte de pau. Ficamos até as 4 da madrugada. O Johnny, velho, forte pra burro, com uma inchada. O bicho forte, cavando um buraco para conseguir madeira para poder colocar e montar o torneio. O André, a tarde Carpe ali, o que você espera dos campeonatos de beach tênis após essa pandemia? Esse ano acabou ou não? Eu espero que os torneios fiquem bem melhor, porque os organizadores tiveram tempo de planejar mais, né? A gente está tendo tempo de ficar planejando, pensando, vendo que já deu errado e planificando melhor as ações. E eu acho que esse ano não. Eu acho que esse ano ainda sai torneio. Eu, se obviamente não acabasse a loucura em setembro, eu mesmo faço ainda alguma coisa aqui. Onde tu organiza torneios, né? Há muito tempo. Já, quantos anos? 12 anos, mais ou menos? Não, 12 não. Mas tem já uns 8 para 9 anos. 8 para 9 anos. E tu viu alguma melhora nos torneios lá do início para agora? E se houve, quais foram? Se não houve, o porquê tu acha que não houve? Por favor. Eu acho que houve uma barbaridade. Eu acho que o pessoal sempre é meio pessimista com um monte de coisas. E eu vejo sempre as coisas positivas. Até numa outra live me perguntaram o que eu achava do Beach Tennis do Brasil, do juvenil. Eu falei, vai ser impecável. Mas voltando para o torneio, melhorou demais. Demais. Tudo. Estrutura, colocação das redes, tudo melhorou. A gente foi aprendendo a fazer as coisas. A gente foi errando, acerto e erro, e aí foi melhorando. E aí os organizadores foram, cara, isso aqui não pode ser assim. Eu errei um monte em várias coisas. Errei, cara, teve torneio que errei um monte. Teve torneio que eu lembro de bater o pé com a CBT, por exemplo. Toninho sabe disso, teve uma mudança grande na CBT quando um torneio meu deu um monte de cagada, porque eu disse que até X número de inscritos tinha que ter mais de um árbitro, porque um árbitro não ia dar conta. E aconteceu isso, e não deu conta. E aí eu fiz um e-mail gigantesco mostrando como pouca gente sabe.
mas mostrando como que tinha que ser, como que tinha que ser pautado. Isso depois virou regra dentro da CBT, isso lá atrás, pouca gente sabe. Porque um torneio meu deu errado um monte de coisa de organização, porque eles não sabiam como fazer. E mesmo quem tinha alguma já experiência, como eu, que eu já tinha alguma, pouca que fosse, e eu falei, gente, não pode ser assim, isso tem que ser assado. Ó, simples e dupla no mesmo dia é complicado, porque a gente tem que parar e mexer na quadra. Mexer na quadra no mesmo dia do torneio é muito complicado, não vai funcionar, não dá tempo. E aí depois, eu já tinha alguma experiência, o Toninho tá aí também já tinha alguma experiência, e a gente, quando deu um monte de coisa errada, a gente falou, tá vendo? Eu avisei que era errado, não pode ser assim. X número de inscritos tem que ter 3, 4 árbitros. Então, hoje, se vocês olharem a regra, isso é porque há 9 anos, 8 anos atrás, um torneio meu em São Francisco que deu gente pra cacete, deu errado nos horários e no problema, porque o cara estava sozinho e ele não poderia. Foi porque a CBT disse que tinha que fazer simples e dupla no mesmo dia. E não pode, não dá. Não tem como, com o número de quadros que a gente tinha. Então, a gente foi aprendendo a fazer as coisas. Joia. O M. Cortez pergunta: o que você acha de pagar premiação em dinheiro para amadores? Caramba, eu fui o primeiro a fazer isso. O André tá aí. Eu fiz isso há 9 anos atrás, no torneio de Niterói, inclusive. Não teve tanta polêmica, porque não tinha tanta gente jogando. Eu não acho bom, não. Eu não acho bom. Hoje pensando, eu não acho bom. Eu acho que o prêmio pro amador pode ser uma parada muito bacana. Muito bacana. Mas sem o dinheiro, sem a espécie, sem o dinheiro em si. Eu acho que pode ser uma baita raquete boa, pode ser uma viagem para o cara, dependendo do nível do torneio que você consegue, a passagem para o cara ir jogar Aruba, na A, por exemplo. Dá para se fazer várias coisas que dá um prêmio excelente, mas sem dar grana, porque eu refleti muito sobre isso, assim, eu tinha uma época que estava todo mundo falando disso, porque acho que alguém fez torneio e botou grana, e eu acho que o dinheiro, quem joga pelo dinheiro tem que ser o profissional. Acho que quem joga pela grana, que vive disso, tem que ser o profissional. Mas não pode deixar de lado o amador, que também gasta, que está ali, então reverte de uma outra maneira. Dá uma puta raquete, dá uma viagem pro cara, dá uma hospedagem lá no resort que é teu parceiro, ou tira a grana do torneio e banca, enfim, cria outros mecanismos. Joia. O Johnny falou: alugamos uma van que estava abastecendo uma pizzaria com lenha. Puta, velho, o cara lembrou disso, meu. Você não sabe os perrengues que eu já passei em beach tennis na vida, velho. É muita história para cantar. A Bia Simini, seu torneio em julho. Só voltando, o Toninho é verdade. O Toninho falou comigo, puta, não bota grana. Eu falei, pô, cara, mas eu acho que vai ser bom, porque vai chamar. E o Toninho falou, não põe grana, não põe grana. E eu botei e a galera gostou, não teve tanto tititi, porque na época tinha pouca gente jogando. Mas é verdade, Toninho, você falou disso na época. É isso aí mesmo. A Bia Simini, seu torneio em julho do ano passado foi impecável. Pena que choveu bastante. Choveu bastante. Foi o Copa Smash lá no Guarujá. Verdade. A Érica Garbo, qual a diferença de se organizar um torneio lá atrás, no início, e agora? Tá mais difícil agora? Então, primeiro entender duas coisas, tá? Super importantes. Lá atrás, você só tinha, a palavra beach tennis só era conhecida num núcleo muito pequeno, tá? Muito pequeno. Então, você conseguir um patrocínio era muito difícil. Então, a gente fazia torneio com o dinheiro da inscrição, ok? E muitas vezes o organizador botava dinheiro. Eu botei dinheiro várias vezes, me deu prejuízo no torneio. Não foram uma, duas. Várias vezes, porque eu quis que o nível do torneio fosse melhor. Toninho, eu sei que botou dinheiro em torneio. Sueli, eu sei que botou dinheiro. A diferença é que agora não dá para se fazer mais torneio sem um patrocínio. Porque o nível de exigência é muito maior. Não dá para fazer torneio sem camisa, sem ter muito staff, sem ter água, sem ter fruta, sem ter redes boas, as coisas boas, não dá. E com o dinheiro da inscrição não se paga hoje um bom staff.
Então a diferença é essa. Lá atrás você fazia um torneio bacana, okay? Bacana, para o que era o beach tênis, com a inscrição. Hoje você não faz um torneio bacana com o dinheiro da inscrição. Você precisa ter patrocinadores bons que realmente dão um dinheiro considerável, não é R$ 500. É uma galera que aporte o dinheiro, porque o beach tennis já está num patamar, vai ser muito maior, vai, mas já está num patamar que precisa ter uma organização e um nível de gestão mais alto. E já está tendo, Thalita. Já está muito melhor. Ulisses, Diego é um grande CEO do beach tênis. O Ariel Amorim, os torneios são da federação, né? Ele tem apoio da CBT? Ulisses, eu sou um grande CEO, te falei, né? Eu tenho 1,86. Eu sou alto, então eu sou realmente um grande CEO pela questão da minha altura. E se a gente tem apoio da CBT, não tem apoio da CBT, não. Tem um pouco na divulgação. Quando a gente faz CBT, acaba atraindo jogadores melhores, de mais nome, porque eles também preferem jogar os torneios CBT e ITF, mas não tem apoio. Na verdade, a gente tem que pagar taxas, e taxas que, a meu ver, são extremamente altas para o que é oferecido e para o retorno. São bem altas. Por isso, até algumas coisas aí sendo mudadas, o Grand Slam, Copacabana Open ter saído do ITF, e coisas que todo mundo está sabendo, que já bateu na tecla milhões de vezes. A Aruba também saiu, né? Aruba também saiu, mas a Aruba também tem um conflito, na verdade, de uma marca que a ITF não aprova por causa do nome. Joia. Pelo ranking, também, Toninho, é isso aí. Pelo ranking também, porque o ranking é muito válido, olha muito o ranking da ITF, é verdade. Também tem esse ponto, Toninho. Fidelis entrou agora. Diego, qual é a diferença? Fidelis é outro meu amigo de tênis aí há milênios também. Um cara ótimo de tênis e que veio pro beach, um treinador incrível aí também. Maravilha. Qual a diferença entre ser treinador de tênis e beach tênis? E aí vou acrescentar. Bom, começa por aí, eu tenho um monte de perguntas aqui ainda. Qual é a diferença entre ser treinador de tênis e beach tênis? Primeiro entender que professor é uma coisa, tem um nível, e treinador tem outro. Treinador tênis e treinador beach tênis. Quando você é treinador tênis, se você não sabe o básico do aquecimento do atleta, se você não sabe o básico de biomecânica, se você não sabe o básico de psicologia, de nutrição, de várias coisas, você não é treinador de tênis. Você não consegue ser um treinador de tênis, porque o nível de exigência no tênis é infinitamente maior do que o do beach. Ok? Eu sou do beach, gente. É que, assim, é um outro esporte que demanda muito mais coisas. É só ver a parte técnica. O tênis é o segundo esporte mais difícil do mundo. Então, você precisa ter muita informação, volume de informação, de qualificação que você precisa para ser treinador ou técnico de tênis é uma. Para o beach tênis, a exigência é muito menor. Você tem muito menos coisas. Exemplo, no tênis você tem forehand e backhand, do fundo da quadra. Então, no forehand você pode ter 3, 4 empunhaduras e tem que explicar para o aluno como é que funciona ele jogar com cada empunhadura. O mesmo vale para o backhand. O mesmo vale para um saque que ele saca para o lado par e que ele saca para o lado ímpar, aberto, contagem, um monte de coisa. No beach, essa quantidade de exigência é menor. Então, acaba que você não precisa ter um conhecimento demasiado como você precisa ter no tênis. Então, é um pouco mais fácil, mas não é fácil também ser treinador de beach tênis. Tá? Não é. Já é. Bom, e além disso, tem as funções de empresário, né? Empresário, treinador, organizador. O que para ti, o que tu gosta mais? O que te compensa mais? Tá?
E, e como é que é unir tudo isso, cara, ao mesmo tempo? É difícil. É difícil. Eu me tornei uma pessoa, o pessoal que é perto de mim sabe, eu me tornei uma pessoa workaholic. Eu, ano passado, estava morando em São Paulo, e o pessoal comenta muito que o pessoal trabalha lá, muito, né? E eu descobri que eu trabalho demais. Quando eu percebi que eu falei, você trabalha muito, fulano trabalha na agência, vocês trabalham 12 horas? Não, tá de sacanagem, eu trabalho 18. Vocês não trabalham muito. Eu percebi que eu era workaholic total. Total. É muito difícil unir tudo isso, tá? Agora, o que me dá mais prazer ser treinador. Dificilmente eu vou fazer alguma coisa na minha vida que me dê mais prazer do que ser treinador. Dificilmente. O que me dá mais prazer, o que hoje me dá mais retorno, ser empresário de beach tênis, ter a marca. É um desafio novo, eu gosto de desafio, já não é tão novo, né? Já tem um tempo a marca, mas é uma coisa que eu também me apaixonei muito. Mercado, olhar, aprender. Eu não venho de uma formação de administração, mas é algo que eu gostei muito. Mas dificilmente algo que vai me dar mais prazer do que ser treinador. Dificilmente vai me dar mais prazer. A Flávia entrou agora. Dificilmente vai me dar mais prazer, Flávia, do que a gente sair do torneio lá. Foi Balneário, e a gente está lá no hotel de noite e você fala, putz, o que tu achou do jogo? Me comenta, me fala, e poder conversar. Falar do jogo, mostrar a opinião, ajudar. Eu amo, eu adoro fazer isso. É o que eu mais gosto. E eu queria ser tão bom como empresário do que eu sou como treinador. Eu me acho um treinador incrível. E me acho como um empresário bem razoável. Me falta muito. Mas também me faz pensar que eu me preparei para ser treinador 12 anos. Eu assisti 300 palestras. Eu fui a 6 países me especializar. E eu não fiz isso ainda como empresário. Eu não tenho uma faculdade de administração, eu tenho cursos pequenos. Então, também é um caminho para que eu chegue num nível muito alto. Então, é um pouco isso. Joia. E o que tu acha que não pode faltar num treino de beach tênis? Já que tu Isso é uma prefere boa mais esse treino. pergunta. O que não pode faltar num treino de beach tênis? É uma ótima pergunta. O que não pode faltar num treino de beach tênis, pensando pelo lado técnico, é treinar tudo. Um pouco louco isso, mas é treinar tudo. Isso é uma coisa que eu trago do tênis. Se o cara que faz aula com você uma vez na semana, ele não treina o saque na tua aula, ele não vai sacar tão bem, de repente, no fim de semana. Porque ele precisa do feeling. Não dá para você dar um treino de 1 hora e não passar, nem que seja rápido, todos os golpes. Voleio de direita, voleio de esquerda, voleio em movimento de direita, voleio de movimento esquerdo, dar curtinha, dar lob e sacar, ou sacar e avançar. Nem que seja uma coisa breve, mas tem que passar pelos fundamentos todos, sabe? O Ariel falou motivação. Eu quis dizer mais num contexto técnico. Tá, Ariel? Agora, por exemplo, eu botaria diversão, motivação, eu poderia botar vários outros temas, mas um contexto técnico tem que passar por todos os golpes. Claro que eu tenho muito hábito de planificar treino. Eu chego para dar treino, eu já sei o que eu vou fazer com cada aluno. Muitas vezes modifica ali. 15 minutos eu tirei porque o cara quis fazer isso, ele não foi tão bem naquilo. Mas sempre eu procuro passar por tudo, tá? Por todos os golpes. Joia. E me diz uma coisa, fala um pouquinho para nós aqui da questão do simpósio aí. Eu andei sabendo aí uma coisa de simpósio aí, tu tá organizando, Legal. preparando, como é que é? Então, ano passado, eu tava um tempo atrás revirando aqui minhas coisas e tal, e aí eu busquei umas apostilas minhas e eu fiz muitos simpósios na época do tênis. Quem fazia era o Fábio Silverberg, Pedro Rogai, ele conhece, é do tênis. E eu lembro como aquilo me ajudou. Como aquilo me ajudou, como eu aprendi.
naquilo dali. Aquilo foi um divisor de águas na minha carreira como treinador de tênis. Os cursos da CBT, e como a gente trocava informação entre os treinadores, tá? Como tinha aquele espírito de união ali nos treinadores que foi se formando, porque os caras estavam sempre nos simpósios ali de tênis, e se falando. Na época não tinha WhatsApp, a galera começou lá mesmo, a gente sentava na arquibancada passando uma lista para todo mundo botar o e-mail, para depois a gente ficar trocando coisas. E como era bacana, e como aquilo me ajudou. Como aquilo me ajudou. Eu pensei, poxa, não tem uma coisa... Eu acho que o beach tênis está num patamar que a gente precisa buscar outros... Sair já do beabá, que é ensinar a bater o forehand, o backhand, o saque, e começar já a olhar outras coisas. Que lá no tênis a gente tem e chega no Brasil muito tardio. Uhum. Vou explicar melhor. Meu último simpósio, vou falar já um pouco do próximo. O próximo, eu tenho um cara de biomecânica. É um cara que ajudou o Nadal a melhorar o saque dele. Um cara de São Paulo. Eu tenho uma nutricionista, Nath Barros, fera. Está falando de nutrição para beach tênis. O outro vai falar de biomecânica para beach tênis. Eu tenho um amigo que vai mostrar, ele foi um dos responsáveis pelo vôlei de praia, pela alavancada do vôlei de praia. Então, é buscar alguma coisa ampla, bem ampla. Esse meu amigo, para fazer uma analogia de como é que foi o caminho, como é que se chegou lá no topo, naquele momento de topo, do vôlei de praia, como é que foi o caminho e fazer uma analogia. Então, é buscar ou sair do beabá. Pedro, é isso aí, Pedro. Ludigero Braga Neto. Fantástico. PhD em biomecânica. O cara vai estar no simpósio. Quer dizer, trazer um cara desse. Pegar a Nath, puta absurda, da parte de nutrição, para ensinar os coaches lá, começar a tornar a coisa profissional dos treinadores, buscar as coisas que a gente tem em volta, e já no início, a gente está no início no beach tennis, já trazer isso logo, para a gente sair na frente e começar os treinadores se falarem. Muita gente não estava ali na live. Psicologia. Então, Ariel, bom, tem psicologia. Eu estou conversando com um cara aqui no Rio, que foi psicólogo do meu irmão na época do tênis. Ele é preparador mental do Thiago Wilde. É meu vizinho, é o Felipe. Estou conversando com ele para ele também falar sobre psicologia no beach tênis. Ele joga também. Entende? Trazer todos os aparatos, desde já, para dentro do beach tênis, que a gente pode começar. E aí eu estava falando, por isso que eu comentei ali mais cedo, a gente falou do momento que eu tive ali, de como é que eu fui treinar o Del Potro, e começar a criar essa mentalidade entre os treinadores. Eu tinha 22 anos e o cara da Argentina lá, pica nas galáxias de treinador, ele queria ouvir o que eu estava falando sobre o saque do Del Potro. E os treinadores se falam, e começar a ter essa união entre os treinadores ali. As pessoas se falarem, trocarem informação, porque para elevar o nível. E quando eu digo elevar o nível, não é só de jogo. É elevar o nível como um todo, como a gestão, como o cara aprender melhor sobre a raquete, que foi a matéria que eu fiz, sobre o cara aprender lá como a organização do evento, para quando ele vai fazer alguma coisa, é buscar como um todo. Buscar como um todo. Então, a ideia do simpósio é essa, é trazer outras coisas, sair do trivial. Ter um psicólogo, ter um biomecânico, ter uma pessoa de nutrição, ter um cara mostrando os caminhos que a gente pode ir e outras coisas mais que eu estou conversando para dentro do beach tennis. Então, essa aqui é a ideia. Ô, Diego, seguinte, eu acho que daqui uns 4, 5 minutos já deve acabar a nossa live aqui. Tu pode ficar mais um tempinho a mais? Eu acho que tem muitas perguntas da galera aí. Se eu fizer assim, ó, né, tu já sabe que o meu aparece em 30 segundos. Tá? Pessoal, volta para a live, porque tem muita coisa ainda. Eu sei que o Tariq tem um monte de perguntas para fazer e a gente quer responder todo mundo. O Tariq já pode responder a galera. Volta, por favor. 20 segundos. Valeu, galera. Já voltamos. Valeu, Em 1 minuto.